Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus, muito bom estar aqui, viu? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, versículo 6. Sempre perco o meu esboço, mas dessa vez eu achei. Aqui, ó. Glória a Deus. Amém? Eu estive hoje de manhã, tirando oferta, foi uma benção, o culto da manhã também. Quando eu estava orando, eu pedi para abençoar à noite. Aí minha filha me corrigiu, cadê ela? Eu falei para ela, não, eu estava pensando no Japão naquele momento. Mas glória a Deus, eu não posso errar agora. Tem que falar à tarde agora, né? Glória a Jesus. O pastor Alexandre pregou de manhã e falou uma coisa muito interessante. A palavra de Deus, ela já está pronta, né? A pregação que ele falou comigo já está pronto. Para recebermos a palavra, cabe a cada um de nós tomar posse. Amém? A sua fatia no bolo. Depende muito de você, o tanto que você quer comer da palavra. Amém? E essa é uma tarde para você se alimentar. Amém? Vamos ler, vamos começar aqui então, Daniel 6, no versículo 1. A palavra diz assim: E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivesse sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes desse conta para que o rei não sofresse dano. Aí o 3 fala assim: Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. Fala assim, espírito excelente. E o rei pensava constituir sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Agora a gente vai lá para o versículo 1. Vamos voltar lá para o versículo 1 comigo? Daniel 1, o versículo 8. Amém? E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os nossos rostos mais tristes do que os rostos dos mancebos que são vossos iguais. Assim arriscarei a minha cabeça com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimentar peço-te os teus servos 10 dias, fazendo o que se nos 10 deem legumes a comer, água a beber.
Então, se veja diante do rei de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que come a porção do manjar do rei, e conforme vires, e hajas com o teu servo. O 14. E ele conveio diante nisto, e os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias, pareceram aos seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os mancebos que comiam porção do manjar. Vou parar por aqui, amém? Então, naquele tempo, o que o rei falava, acontecia. Ele podia mandar matar todo mundo aqui, se ele quisesse. Então, ele pega os melhores jovens daquela época, e ele separa para levar para o palácio para servir ele. E Daniel era um desses jovens, ele separa 120. Os 3, vamos continuar aqui, ó, lá no 6. Vamos lá para o 6 agora. Hoje a gente dá sequência aqui. Amém? E Daniel, ele não queria se contaminar com os manjares do rei. Só que o rei, ele conhecia Daniel. E conhecia os meninos aqui que estavam com Daniel. Mas o que acontece, o que nós vemos aqui, quando eu pedi para vocês que repetisse, que Daniel tinha um espírito excelente. Daniel era alguém que ele se separava para buscar o seu Deus. Quando você se separar para buscar o teu Deus, quando você reservar um tempo para buscar Deus, você vai incomodar alguém. Você vai incomodar o mundo das trevas. Você jamais vai ver o teu inimigo te oferecer algo, Satanás te oferecer algo, um dinheiro. Satanás, o que ele te oferece são os manjares para trazer derrota sobre a tua vida. Aí o que acontece? Acontece uma perseguição aqui a Daniel, aonde Daniel, de forma alguma, ele briga com os seres humanos aqui, com as pessoas que estavam com inveja dele. Por quê? Porque ele era um homem de Deus, ele buscava a Deus e ponto final. Aí eles começam aqui a pegar Daniel no contrapé, mas Daniel tem um espírito excelente, Daniel era fiel. Daniel é um exemplo excelente aqui para todos nós. Amém? Então o que acontece? Eles começam uma perseguição acirrada ali. E Daniel, ele briga violentamente com esse povo? De forma alguma. Daniel, ele continua levando a vida dele, buscando a Deus, da mesma forma que ele buscava antes. Por que eu peguei aqui no 6 e eu voltei lá no 1? Porque lá mostra Daniel e mostra os 3 meninos que estavam com Daniel, que foram mudados seus nomes dos 4 futuramente. Onde nós conhecemos muito bem essa passagem aqui, mas como eu disse, a Bíblia já vem pronta, ela fala com cada um de nós. Se você ler esse versículo amanhã, Deus já vai falar de uma maneira diferente, amém? Mas o que Deus mais me ilustra, mais Deus falou comigo nessa tarde, foi a respeito da fidelidade de Daniel, e quando ele sofre uma perseguição, ele não luta contra as pessoas aqui, ele simplesmente continua adorando o seu Deus, de forma que os inimigos dele, os inimigos eram aqueles parceiros, aquelas pessoas que o rei tinha trazido para perto deles. Eu vou ler mais um pouquinho aqui, ó, só que eu vou pular para a gente ganhar tempo. Vamos lá para o versículo 7, 6, 7, fala assim: todos os príncipes do rei, os perfeitos e os presidentes, capitães e governadores,
tomaram o conselho a fim de que estabelecesse um edito real e fazesse firme esse mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer outro Deus, ou a qualquer outro homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aqui, eles procuram uma falha de Daniel, só que eles não conseguem. Mas eles sabem que Daniel, ele ora 3 vezes por dia ao seu Deus, ou seja, ao nosso Deus. Olha que exemplo aqui. 3 vezes por dia. Às vezes a gente passa uma semana sem buscar Deus, pelo menos um dia. Daniel, ele ora 3 vezes por dia, ele estava correndo risco aqui. E os camaradas vai lá sondar Daniel. E ele tem um edito aqui diante do rei, e tem que ser cumprido, porque já foi assinado. Meus irmãos, o que eu quero que você entenda é que na época de Daniel, por isso que eu dei esse tema aqui, não sei se colocar a perseguição de Daniel, exatamente. Nós estamos vivendo um tempo em que os valores estão mudados. Eles querem derrubar a igreja, eles querem fechar a igreja. Então nós, nesse momento, nós estamos desfrutando de um alimento precioso que o nosso Deus permite que a gente come aqui. Essa é uma oportunidade para cada um de nós, para quem está aqui presente, para quem não está, que o mundo, as circunstâncias, os governadores, eles querem fechar as igrejas. Eles querem acabar com o nosso privilégio. O que vai contra ao sistema desse mundo caído? A igreja. Somos nós. Eu e você. Agora eu vou continuar o texto aqui, mas eu queria dizer para você que Sadraque, Abidnego, Daniel, esses 4 homens aqui, eles não estão mais aqui. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Somos nós. Os Daniel de hoje somos nós. Eles não estão mais aqui. Então o mundo, ele fica olhando para você e para mim, para dizer que nós estamos orando, para dizer que nós viemos trazer o dízimo aqui, para o nosso pastor, e tirando sarro. Assim, eu era. Pastor Jair vinha para a igreja, mas o que você vai fazer na igreja, pastor? Levar o teu dízimo para o pastor. Mas na verdade, eu queria ser igual ele. O mundo, ele quer ser igual a cada um de nós aqui. O povo lá fora, ele está olhando para mim e para você. Eu sou, e vocês, é o Daniel de agora, as Danielas. Amém? Então, o povo lá fora olha para você para querer ser igual a você, igual a mim. Então aqui, essa perseguição a Daniel não dá caso para os perseguidores. Pelo contrário, ele ama os perseguidores e ele continua adorando o Deus dele. O que Daniel faz para continuar adorando o Deus dele? Ele dá a própria vida. Ele entrega a sua vida para continuar adorando Deus. Ele podia muito bem aceitar os manjares do rei. Às vezes no nosso trabalho, para você subir de cargo, às vezes é oferecido ali uns manjares, você precisa usar alguém de trampolim. Ah, mas o que tem? Você pode fazer a diferença aonde você estiver, no teu trabalho, na tua casa. Aqui Daniel, Deus dá o escape para ele dentro do palácio. Olha que coisa incrível. Ali o chefe dele, ele chega no chefe dos eunucos, e Daniel fala para ele: ó, eu não quero comer os manjares do rei. Eu quero comer apenas legume e água. Experimenta aí por 10 dias.
Se a gente ficar fraquinho, a gente assume. Aí o chefe fala assim, não, mas se o rei souber que eu não estou dando a comida dele para vocês, eu vou ser degolado. Fica tranquilo. Imagina a conversa de Daniel com o chefe dele, com o eunuco. Não, começa a visualizar. Fica em paz, que o meu Deus, Ele vai nos sustentar. Você percebe aqui que quando a gente leu no Daniel 1:8, que fala que eles comeram os legumes, a água, e eles ficaram mais fortes do que o pessoal que comeu os manjares do rei. Então Deus, Ele pode dar o escape para você, na onde você estiver. A gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. E muitas vezes a gente vem na igreja, você busca a Deus aqui dentro da igreja, você é um exemplo aqui dentro da igreja, mas às vezes no teu trabalho você não dá muito caso. Mas na verdade é lá que você tem que dar caso. É lá que você tem que dar o teu testemunho. É ali que as pessoas estão te olhando. Olha que coisa interessante. Às vezes você passa de largo e você não vê que as pessoas estão te copiando para ser igual. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente olha muito para os nossos defeitos, para a nossa incapacidade. Essa é uma realidade, mas é Deus que nos capacita, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos coloca acima das adversidades, acima do nosso problema. Aqui o rei, ele conhecia muito bem Daniel, e ele queria colocar Daniel num patamar mais alto. Mas Daniel aqui, ele não se importava com isso, ele queria adorar o nosso Deus. A gente fala o Deus de Daniel, mas o Deus de Daniel é o nosso Deus, amém? Então, para ele, o que importava era adorar Deus. Vamos continuar o texto? Apesar de a gente conhecer o texto, todo mundo conhece o texto aqui, mas vamos ler mais um pouquinho? Eu gostaria que você fosse lá, para o 10 agora. Daniel 6, versículo 10. Fala assim, ó. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e havia no seu quarto, janelas abertas, da banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. No 11, então aqueles homens foram junto, e acharam a Daniel orando, e suplicaram diante do seu rei. O 12, então se apresentaram, e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que se fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado a favor de Daniel. Propôs dentro de seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou para o salvar. Então aqui o rei, ele gostava de Daniel. Então ele queria fazer algo aqui para que Daniel fosse livre da cova dos leões. E o rei aqui, vamos ver mais para frente, o rei até faz um jejum a favor de Daniel. Olha que coisa interessante aqui. Mas vamos pular lá para o 19. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões.
Aqui eu vou pular para que a gente ganhe tempo. Mas nesse espaço aqui, Daniel é lançado na cova dos leões, amém? E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. Aqui o rei já achou que Daniel já tinha sido devorado pelos leões, amém? E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu constituíste servo, tenha podido livrar-te da boca dos leões? Aqui eu creio que nenhuma resposta ele esperava, né? Mas no 21, então Daniel falou: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não o tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova dos leões. Foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui, meu irmão. Olha que coisa tremenda que aconteceu nessa passagem aqui, que Deus, Ele nos edifica nesta noite, que Ele traz para cada um de nós, que eu acredito, que tem muitas lutas que nós passamos no dia a dia, que talvez nem se compara a uma situação que Daniel, ele passou aqui. Mas como eu disse, Daniel, ele dá a sua própria vida para continuar adorando o nosso Deus. Ele não faz caso de que o rei assinou um decreto, ainda que o rei não sabia que Daniel, ele ia se propor a continuar adorando o seu Deus. E ele fica muito preocupado, ele jejua, e ele: Daniel, não dá para te livrar. Vamos ver se o teu Deus te livra. Aí ele vai de manhã, chama por Daniel, Daniel responde. É uma surpresa muito grande para o rei aqui, quando Daniel responde. Agora, a conclusão, eu queria voltar aqui com vocês, lá no 1. É, 1:8, que a gente leu, né? A gente leu até o 11. Daniel 1:11. Então disse Daniel ao despenseiro. Não, nós foi acho que até o 14, né? Vamos ler o 14. E ele conveio nisso que os experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores do que os mais gordo do que todos os mancebos, ou seja, os jovens que comiam porção e manjares do rei. O 16. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção dos manjares deles e o vinho que disseram que deviam beber, eles dariam legume. Ora, a esses 4 mancebos Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras de sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. O 18. E ao fim dos dias, em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos, e trouxe diante de Nabucodonosor. Aqui, no 19, Nabucodonosor, ele vai julgar, ele vai analisar os jovens aqui, né? E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel esteve ali no primeiro ano do rei do Ciro. Então passa aqui o reinado
Nabucodonosor, e o reinado de Ciro, e Daniel prevalece ali. Então, por 10 vezes mais inteligente, mais sábio do que as pessoas que comeram o manjar do rei. Então, aonde você estiver, aonde você for, você pode servir a Deus. No teu trabalho, no teu dia a dia, na tua escola, na tua casa. Tem muita gente que não pode nem trabalhar, tem que ficar em casa, né? Nós estamos passando por um período terrível. Jamais, se a gente olha um ano e meio atrás, que a gente ia estar tudo de máscara. Por causa de uma enfermidade que talvez até o homem que criou. Por causa do mundo corrompido. Por causa do mundo onde os valores, como eu disse, foram distorcidos. Onde um homem e uma mulher é chamado de caretice, um casamento entre um homem e uma mulher. Mas quando é um homem com homem ou uma mulher com mulher, é normal. O mundo distorce a mentalidade. Nós precisamos estar atentos. Nós precisamos, pelo menos uma vez por dia. Daniel aqui orava 3 vezes por dia. Uma vez por dia, pedir orientação para o nosso Deus, para educar nossos filhos, nossos netos. Para ter uma postura diante do nosso Deus. Que o inimigo, ele vive procurando defeito em mim e em você. Será que se Deus procurar em você e em mim, como Nabucodonosor foi procurar aqui em Daniel, qual a falha que ele vai achar em mim e em você? Eu acredito assim que é uma passagem que a gente possa aprender. É uma passagem, eu acredito que é uma oportunidade que Deus, mais um dia, mais uma vez, que Deus nos dá, a gente fazer uma transformação da nossa vida, da gente fazer uma mudança. Você sabe que Deus, Ele permite uma situação, às vezes muito difícil na vida de cada um de nós aqui. Porque se você for analisar, como eu estava dizendo, as pessoas elas olham muito para mim, para você, amém? E se você for parar para pensar, nós ocupamos um lugar de privilégio. O que a gente precisa é dar valor a esse lugar que Deus permite que a gente ocupe. Amém? Porque nós sabemos muito bem que um dia, cada um de nós que está aqui, já não vai mais estar. A gente está numa fila, onde nós não sabemos o dia da manhã. A própria Bíblia diz que os mortos, eles não sabem coisa alguma. E não pode fazer nada lá no túmulo. E nós que somos vivos, o que nós sabemos? Nós sabemos que nós vamos morrer. Agora eu vou te falar uma coisa. A chance e a oportunidade, ela ocorre a cada um de nós. As pessoas estão nos olhando, mas Deus também está nos olhando. Vai chegar um dia em que Deus vai cobrar de cada um de nós aqui nossos talentos, nossas atitudes. O tempo que Deus permitiu que a gente vivesse nessa terra aqui. Porque eu creio que cada um aqui tem um testemunho diante da igreja para edificar a igreja. Cada um aqui tem um testemunho forte. Cada um aqui passou por uma luta que às vezes você achava que não ia conseguir, mas você chegou até aqui, não é? Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Mas Deus quer que nós vamos, que você vai além. Deus quer que a gente mude o nosso passo. Aqui nós vimos na passagem de Daniel,
que ele muda o passo dele. Daniel não estava preocupado com o que as pessoas falavam dele. As pessoas, elas levaram o rei a fazer um edito, uma lei contra Daniel. Olha que coisa incrível. O inimigo, ele trabalha para ir no mundo, para fazer uma lei contra a igreja. Eles querem fechar a igreja que nós congregamos, onde nós recebemos o nosso alimento. E eu vou te dizer, igreja, se prepara. Eu não vou dizer que isso vai acontecer, mas eu vou te dar um conselho. Se você não tem essa prática, procura buscar Deus na tua casa, para os teus filhos ver, para os teus pais ver, por você mesmo. Muitas vezes a gente fica preocupado, né, em discipular, em ter os discípulos. Claro, a gente aprende muito com os nossos discípulos. Mas eu vou te dizer, pelo menos você tem que levar para o céu. As pessoas, principalmente nossa família, elas estão de olho em nós, estão de olho em nossas atitudes. O nosso amanhã, ele depende muito do nosso hoje. E aqui nessa reflexão, a gente vê que há dois tipos de pessoas aqui: os perseguidores e os perseguidos. E nós temos a oportunidade de escolher quem nós queremos ser. Quem você quer ser? Aquela multidão que aponta para Daniel e vai lá no rei. Fala: rei, Daniel, ele se prostrou. Ele não pode se prostrar perante o Deus dele, mas ele se prostrou. Você sabe o que aconteceu com essas pessoas? Nós não lemos aqui, mas você sabe. Mas eu vou te refrescar a tua memória. Eles foram jogados na cova dos leões. Ele, as suas esposas, seus filhos, antes que eles caíssem na cova dos leões, eles foram comidos, foram devorados. Mas há um outro lado para a gente escolher. Como eu disse, aqui está cheio de Daniel. Amém? Aqui está cheio de pessoa compromissada com Deus. Se hoje está difícil, amanhã pode ficar pior ainda. Mas eu vou te dizer, nós temos o nosso Deus em nosso favor. Tem muita coisa ruim acontecendo, mas lá na tua casa tem que acontecer tudo de bom. Você pode prosperar em meio à crise. Há uma escolha dentro de nós. Deus, ele nos separou e nos designou para que a gente dê fruto, e que o nosso fruto permaneça. Você pode ver, nunca se ouve na terra, pelo menos eu nunca vi, um presidente que se diz crente. Pelo menos eu sei que a esposa dele é crente, e que ele defende o cristianismo. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi muitos maus testemunhos de deputados que tiveram ali, que se diziam crentes e se corromperam. Mas dessa vez, o que o Bolsonaro fez? Ele trancou o cofre, não rouba, não deixa ninguém roubar. Que coisa de louco que está acontecendo no nosso país. Com quem que o presidente conta? Com Deus e com os Daniel que estão aqui. Às vezes a gente pensa assim: ah, mas lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, tem muito crente. Ah, mas aí você se diminui. Deus conta comigo, com você, para orar para o nosso presidente. Se você for analisar, passa ali no posto. Há 2 dias atrás, o álcool estava R$3,50. Eu fui abastecer R$3,65. Não tem freio.
O negócio está desenfreado. Mas eu vou te dizer, continua adorando a Deus, porque o mal, ele sempre vence o bem. O mal, ele sempre vai vencer o bem. Não tem um homem sequer que se decepcionou por receber Jesus e confiar nele, a menos que você para no meio do caminho. E se você parar no meio do caminho, você não vai ser como você era antes, você vai ser um desviado. Porque nós vemos por aí muitas pessoas que a gente chama de desviado. Por quê? Porque conheceram a palavra e tenta voltar lá atrás no tempo da ignorância, não dá mais. A pessoa é chamada de desviado, porque conheceu a verdade e negou. É como o cachorro que vomita e come o próprio vômito. Olha que coisa triste. Mas nós temos a oportunidade, nesta tarde, cadê a Natália? Agora eu acertei. Nesta tarde, de se você não se compromete em orar pelo menos 3 vezes por dia, ora pelo menos uma vez. Levanta de manhã, coloca a tua vida diante de Deus e esquece daquelas coisas que você pede. Sabe aquelas coisas que você pede? Ah, Deus, eu preciso mudar meu carro. Não que isso seja errado. Por que errado? Mas Daniel fazia isso. Você acha que Daniel, ele deu a vida dele para pedir prosperidade? Você acha que Daniel entrega a sua própria vida para fazer uma oração comum, que nem a gente faz? Eu sei que Deus, eu não estou aqui diminuindo a nossa oração. Eu sei que cada um aqui é compromissado com Deus. Cada um de nós que estamos aqui, foi o Espírito Santo que trouxe. Que a gente não vem sozinho na casa de Deus. É o Espírito Santo que traz. Amém? Então, cada um de nós aqui, foi Ele que trouxe para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra, mas para fazer uma mudança, se for preciso. Se você não é capaz de morrer pelo seu Deus, então você muda a tua oração daqui para frente. Daniel, ele foi capaz. Eu falei sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Aqui não tem relógio, né? Ah, eu posso ir, né? É, pastor? Até que hora que vai? Vixe, só falta 2 minutos. Mas eu vou falar rapidinho daquilo que a gente já sabe. Sadraque, ajuda aí, Fábio. Mesaque, o nome é difícil, hein? E foi mudado o nome deles, mas o nome é mais difícil que esse. Eles estavam, foi levantado um decreto ali, é que a gente não pode, senão a gente ia ler Daniel inteiro. A Bíblia é muito gostosa de ler, porque às vezes a gente fala assim, mas Deus não falou comigo hoje, mas a gente precisa ler a Bíblia. O pastor Evandro está ali, ó, nos cultos de quarta-feira, ele fala assim, Jesus está aqui, está mesmo. Mas quando a gente ora, quando a gente lê, Deus fala conosco, amém? E eu vou pincelar aqui, foi levantado um decreto, onde foi uma estátua levantada, quem não adorasse a imagem olha que nome difícil, Nabucodonosor, agora acertei, Fábio, ia ser lançado na fornalha de fogo. Mas esses meninos, eles eram tipo Daniel, para eles não importava as adversidades, não importava quem estava ali. Só que no caso dele, Daniel estava no quarto, eles estavam no meio da multidão. Toda vez que tocar aquela trombeta, falar em trombeta, gente, eu faço parte do ministério de chofar. Quem não conhece chofar, eu toquei o chofar ali. Às vezes o chofar, ele incomoda algumas pessoas. Mas a gente já teve muitas experiências a respeito do chofar. Teve cura. Bom, a gente não toca à toa.
A gente toca porque toca a vida de pessoas, amém? Então, foi tocada uma trombeta e os 3 meninos ficaram de pé. Aí o rei chega neles e fala: ó, talvez vocês não ouviram direito. Se vocês, vou dar uma chance para vocês. Se vocês permanecer de pé, vocês vão ser lançados na fornalha. Qual que é a resposta deles? Rei, o negócio é o seguinte, eu já terminei, viu? Só para a gente completar aqui. O negócio é o seguinte: se o nosso rei quiser nos livrar dessa fornalha, ele vai nos livrar. Se ele não quiser, esse aí já não é um problema mais nosso. O que eu queria que você entendesse nessa tarde era isso. Seja lá o que for que acontecer na tua vida, se o teu Deus, se o nosso Deus nos livrar, bem, se ele não livrar, esse é um problema dele. Eu costumo falar essa palavra quando vem colher oferta. Quando você vem e deposita no gasofilato a sua oferta, dali para frente o negócio é com Deus. Dali para frente você tem que esquecer. A tua prosperidade, a Bíblia não fala que a tua mão direita, ela não tem que saber o que a esquerda pegou? Há muitas oportunidades, muitas pessoas passando necessidade. Há uma oportunidade de a gente ser abençoado e ajudar essas pessoas. Mas Deus, Ele permite que a gente tenha diversas oportunidades nas nossas vidas. Só que você precisa aproveitar essas oportunidades. Então, como eu disse, há uma escolha. Você quer ser aqueles que critica, aqueles dedo duro, que vai lá dizer que você orou? Ou você quer ser um Daniel? Gostaria que você ficasse de pé.